Então nós vamos aprender com Jesus, aprender com o Espírito Santo, né? A palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre chamado para fazer discípulos, com base em Mateus capítulo de número 28, versículo 19 e 20. Mateus capítulo de número 28, 19 e 20. Todos encontraram? Que está escrito assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Então, meus irmãos, muitos pensam que fazer discípulos é apenas responsabilidade dos pastores e líderes. Mas Jesus deixou esse chamado para todo cristão. Você crê nisso? Diga um amém. Todo cristão foi chamado por Cristo para fazer discípulo. Então a grande comissão de Cristo não é uma sugestão. Se quiser, vai por todo mundo, ou se der, vocês vão por todo mundo. Então esta comissão, ela é uma ordem. Então se é uma ordem, e nós nos submetemos na qualidade de servos, eu preciso entender que fui chamado para fazer discípulo. Ou seja, ao se tornar cristão, Deus nos comissionou a fazer com que o discipulado seja real, seja verdadeiro na igreja. E a igreja tem esta missão. Então veja bem, o chamado, em primeiro lugar, quero destacar para os irmãos, o chamado é para todos os crentes. Então veja bem, não há, essa responsabilidade não é somente para os pastores e obreiros, é para todos os cristãos. Jesus não diz se quiserem ir, mas ele diz, ide. É o que eu estou dizendo. Não é uma condição que ele deu a nós, é uma ordem que ele deu a nós. Então ele disse, ide. Onde você estiver, isso é interessante. Aonde você estiver, aonde eu e você estiver, no trabalho, na escola, em casa, ali você está como missionário. Vocês concordam com isso ou não? Então, aonde nós formos, aonde estivermos, ali nós nos tornemos um missionário. Então veja bem, Atos capítulo 1 e versículo 8, se você pode procurar, procura Atos
capítulo 1 e versículo 8, que é o que está escrito: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então nós, como cristãos, temos um chamado para fazer discípulos. Então você é um enviado de Deus no lugar aonde está. Isso é sério. As pessoas estão voltadas para o discipulado e voltadamente para a obra missionária, olhando para aqueles que têm uma consagração ministerial, aqueles que recebeu uma credencial, aqueles que foram reconhecidos pelo ministério, e aí diz: não, essa responsabilidade é dos obreiros, do pastor e é dos líderes. Mas entendendo à luz da Bíblia, ser um discípulo também te faz um discipulador. Então, ao aceitar Jesus e ao aprender de Jesus, todos os cultos, lendo a Bíblia, o nosso tempo de cristão, permite nós sermos discípulos. Quem é discípulo? Aqueles que aprendem com Jesus. Discípulo é aluno. Aqui estamos se tratando do discipulado de Cristo. Então você se tornou um discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus, porque está a fim de aprender com Jesus e a sua palavra. Só que o ensinamento que Jesus traz a nós, que a qual nos faz discípulos, Ele também quer que nós utilizamos este ensino para discipular. Então você, como cristão, não é só apenas discípulo, você é discipulador. Então aonde você estiver, ali você está como enviado e uma enviada de Deus para ensinar sobre Cristo, através do seu exemplo, através da pregação, através de um louvor, através do seu comportamento. Então seja um discipulador e uma discipuladora por onde quer que você andar. Amém? Então todo crente foi chamado para esta missão, que é de discipular. Segundo, fazer discípulos vai além de evangelizar. Olha aí. Então Jesus, na realidade aqui, o diácono Miguel, ele está mais preocupado com o discipulado do que com a evangelização. Porque há muita gente evangelizada e poucas pessoas discipuladas. Então vamos entender. Fazer discípulo vai além de evangelizar. Evangelizar é anunciar, mas discipular é caminhar juntos. Tem diferença. Envolve relacionamento, tempo, intencionalidade, e a referência está, vamos ler 2 Timóteo capítulo 2 e versículo 2. 2 Timóteo capítulo 2, procure por favor. Eu vou procurar encontrar aqui para mim ler também, para os que estão em casa poder ouvir também. 2 Timóteo capítulo 2 e versículo 2, vamos ver o que está escrito. 2 Timóteo capítulo 2 e versículo 2 diz assim: e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste? Confiai-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Está se referindo aqui apenas a obreiros? Os cristãos, os discípulos de Cristo. Então, discipular vai além de evangelizar. Quem você está discipulando? É uma boa pergunta. Nós estamos em um culto de ensino
E o nosso desejo no culto de ensino é crescer no conhecimento da palavra, é conhecer mais sobre Cristo. Mas hoje, o Senhor está nos ensinando sobre este chamado que, como cristão, todo crente tem, que é de fazer discípulo. No nosso tempo de cristão, com a bagagem espiritual que nós temos, com o conhecimento ministerial que nós temos, quem nós estamos discipulando? Terceiro ponto, discipulado envolve ensinar a obedecer. Interessante isso. A referência é João, capítulo 8 e 31. Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 8 e versículo 31. Vamos ver o que está escrito. O terceiro ponto nos diz que o discipulado envolve ensinar a obedecer. 8:31 diz assim: Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então veja bem, nós só podemos caracterizar uma pessoa discípulo de Cristo ou uma discípula de Cristo se esta pessoa permanece nos ensinamentos de Cristo. Se as pessoas vão à igreja, ouvem a palavra, adora a Deus, dá glória, aleluia, mas se estas pessoas não manter guardado ou guardando a palavra de Cristo no seu coração e praticando, elas não são discípulos de Jesus. Discípulos é quem guarda, quem obedece, quem permanece na palavra. Então o terceiro ponto está dizendo, discipulado envolve ensinar a obedecer. Então eu aprendi a palavra, conheci a palavra, guardei a palavra e estou vivendo a palavra. Então eu sou um discípulo de Cristo. E não sou um discípulo, eu também sou um discipulador. Então agora, o meu papel como discipulador é ensinar a palavra para quem está ao meu lado e ensinar esta pessoa a guardar a palavra, que não é tarefa fácil. Ensinar a palavra é uma tarefa difícil. E ensinar a guardar a palavra é uma tarefa mais difícil ainda. Então, entenda que nós precisamos entender que não é só levar o evangelho, não é só ensinar a pessoa que está sendo discipulada, é ensinar ela a guardar, porque só terá efeito o ensinamento que nós temos e que estamos recebendo de Cristo, se a palavra de Cristo estiver em nós. Lembra de João capítulo 15, versículo 7? Se tu estiveres em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei o que quiserdes, e vos será feito. Então um discípulo vitorioso e uma discípula vitoriosa não é aquele que conhece a palavra, é aqueles que vivem a palavra, é aqueles que não só ensina a palavra, mas também que ensina a guardar. Então veja bem, seja um exemplo vivo daquilo que ensina. O difícil de ser um bom discipulador está nisso aqui, porque nós temos até muitos bons pregadores, bons ensinadores, bons explanadores da palavra, mas o discipulador ele não só ensina falando, ele ensina com o seu exemplo. E esta é a aplicação para nós deste terceiro ponto. Seja um exemplo vivo daquilo que ensina. Posso ouvir um amém? Em quarto lugar, Jesus está conosco na missão. Qual missão? A missão de fazer discípulo. Jesus prometeu estar conosco. Então fazer discípulo pode parecer difícil, mas não estamos sozinhos. Jesus prometeu estar com a gente.
Porque é dele que vem o conhecimento, é dele que vem a força, a paciência, é dele que vem a inspiração. Então é o que nós lemos, é a referência, Jesus confirmando e dizendo: eis que eu estou convosco todos os dias, até quando terminar tudo. Consumação do século é quando findar tudo. Ele prometeu: enquanto vocês estiverem na missão de fazer discípulo e ser discípulo, não se preocupe, vai dar certo, eu vou estar convosco todos os dias. Então só se posicione como discípulo e como discipulador, porque eu é que vou ajudar. Então, meus irmãos, não se preocupe, confia na presença e no poder de Deus, porque é Ele que é o dono da obra e é Ele que nos dá a capacidade para poder cumprir a missão que Ele nos deu. Então, já observaram que chamado Deus nos deu? Deus não te chamou só para ser crente. Deus não te chamou só para dar glória a Deus e aleluia, vir aos cultos, se alegrar, ofertar, devolver dízimo. Deus nos chamou para ser discípulo. Recapitulando, só somos discípulos se guardarmos a palavra de Deus. Não só guardar, vivermos a palavra de Deus. Aí quando nós estamos vivendo a palavra de Deus, estamos prontos para fazer discípulo. Aí você se torna um discípulo e um discipulador. E essa é a missão que Deus deu à igreja dele na terra. Vamos pedir Deus graça para nós fazer discípulo? Porque significa que quanto mais discípulos nós fizermos, mais pessoas nós conquistamos para Cristo. Quanto mais discípulos nós fizermos, significa que é mais pessoas envolvidas com a palavra, com a igreja e com o próprio reino de Deus. Então, tem muitos crentes, poucos discípulos, tem muitos explanadores da palavra, mas poucos discipuladores. Então Deus esta noite trouxe aqui para dizer: você tem uma missão como crente de fazer discípulo. Adota alguém como seu aluno. Adote alguém como sua aluna, que vai aprender com você, com exemplo, com a palavra, com o seu ensinamento, porque isso é discipulado. Isso é discipulado. Jesus ensinou seus discípulos, que depois se transformaram em apóstolos, andando com eles e eles com Jesus. Os discípulos observando, analisando, perguntando, e é assim que nós vamos formarmos discípulos para o reino de Deus. Você pode dizer um amém por esta palavra? Então está aí, fazer discípulo não é um evento, é um estilo de vida. A gente paga preço, se posiciona para viver a palavra, porque mesmo sem pregar, nós vivendo a palavra estamos falando. Mesmo sem abrir a boca, lutando para viver a palavra, nós já estamos nos posicionando como discipulador. E é isso que Deus quer para nós. Então é um estilo de vida. Jesus investiu em 12 homens e mudou o mundo. Os irmãos já pararam para pensar nisso? Jesus investiu em 12 homens e mudou o mundo. Os irmãos já observaram que a maioria das vezes a gente está preocupado com a questão de ter muita gente na igreja, mas a preocupação às vezes não é de ter muitos discípulos na igreja. Do que adianta a igreja estar lotada de gente que não é discípulos? Do que adianta a igreja estar cheio de obreiros e obreiras na igreja que não são discipuladores? Para que adianta a igreja ter muitos membros que não se tornaram discípulos e nem discipuladores?
Então, observa, Jesus não tinha tempo de ficar repetindo, e ele aproveitava as oportunidades e fazia um discípulo. Então, 12 homens ele chamou e transformou em discípulos, que depois mudou para apóstolos e mudaram o mundo. Mas eu fico observando o tempo que Jesus gastou com a mulher samaritana. O tempo de Jesus injetando discipulado naquela mulher foi o suficiente para transformar Samaria. Às vezes, se nós adotarmos uma pessoa, pegar como tarefa e discipular, é muito mais vantagem do que você sair visitando 10, 20, 30 pessoas, convidar para o culto, ele vem para a igreja e não se torna discípulo. Porque Deus mandou a igreja fazer discípulos. A igreja tem que entender que é uma missão da igreja fazer discípulos. E a pessoa vir a um culto e nunca mais voltar, ela não se tornou discípulo. A pessoa aceitar Jesus, conhecer a palavra, mas não mudar de vida, ela ainda não se tornou um discípulo. Porque a palavra não foi ensinada, ela ouviu, mas não foi ensinado a guardar. E Deus quer que nós pratique isso, ensinando as pessoas a guardar a palavra. Então, aqui está o desafio prático desse sermão para nós que queremos ver o crescimento numérico, sim, o crescimento numérico de discípulos. Significa que Deus quer que cresça o número de discípulos em cada igreja, em cada rebanho. Os desafios práticos é esse. Primeiro, ore por alguém para discipular. Ore por alguém para discipular. É o primeiro desafio. Segundo, cresça como discípulo. Cresça como discípulo. Ou seja, você tem que crescer entendendo que o seu crescimento, ele vai servir, está servindo para ensinar outros. Então, um crescimento que não é para discipular outro, esse crescimento pode estar suspeito. Então, primeiro, ore por alguém para discipular, cresça como discípulo e viva intencionalmente para ensinar outros, para formar outros, para poder dizer: Deus me ajudou a ser discípulo, mas Ele também me transformou num discipulador e numa discipuladora. Você pode dizer amém? Vamos orar para que Jesus nos faça cada dia sermos discípulos e discipuladores, chamado para fazer discípulo. É uma missão da igreja, é uma missão para todos nós. Então, os que podem pôr em pé, vamos orar por este ensinamento, pedindo ao Senhor que continue nos capacitando, que continue nos orientando, e nós vamos ter alegria e prazer de ver alguém que nós discipulamos. Para você chamar de filho na fé, de filha na fé, dizer: eu gerei mais um discípulo para o reino de Deus, para a glória de Deus. Então seja uma árvore frutífera, seja uma ovelha que produz e não uma ovelha estéril. Isso é fazer discípulo, é preocupar em multiplicar aquilo que Deus fez na sua vida. Deus te fez um discípulo, uma discípula, gera outros discípulos e o nome do Senhor será glorificado. Senhor Jesus, nós oramos diante desta palavra, diante deste ensinamento. Ajuda em nós, meu Pai, cada dia nos tornarmos discípulos e discipuladores.
Eu sei, meu Pai, que há muitas vidas precisando aprender a Tua palavra, ouvir a Tua palavra, mas ajuda em nós, meu Pai, a vivermos a Tua palavra, para nos posicionarmos como discípulo e discipuladores. Faz com que, meu Pai, esta igreja possa, meu Pai, se levantar um exército de homens e mulheres discipuladores para a glória do Teu nome. Ajuda em nós, meu Pai, exaltar a Ti através do nosso chamado para fazer discípulos. Ajude a igreja, a urgência missionária, a fazer discípulos. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Amém.